Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h03, primeiro jornal na Prever FM. Vamos falar a respeito de Ibitucatu das Antigas. Recebendo aqui nos nossos estúdios a Renata Carreira Corvino, historiadora e guia de turismo, e também o Geraldo Marcos, que é o Cebolinha, conhecido como Cebolinha. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Cebolinha, se puder falar um pouquinho mais perto do microfone, agradeço. Obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Quanto tempo da Ibitucatu? Oficialmente 2 anos e meio, mas o Ibitucatu, já posso começar a contar a história? Fique à vontade. O Ibitucatu das Antigas nasceu da história de uma menina botucatuense, Sei. que morou aqui até os 9 anos e devido ao serviço do pai precisou mudar com a família toda para Praia Grande, Santa Catarina, para trabalhar na Hidroplaçu, que ficava próxima à Agrale, a convite do seu Eduardo Marins e do seu Francisco Marins. Daí fomos, meu pai foi primeiro, me marcou muito porque ele foi no dia do meu aniversário, 21 de abril, dia do aniversário de Angelino de Oliveira. Olha só. E nós fomos depois nas férias de julho, porque eu tinha aula. O meu irmão ainda tinha 5 anos. Daí fomos, ficamos lá, eu morei lá até uns 35 anos. Daí lá eu brinco que eu fui pro sul, que era uma cidadezinha na divisa com o Rio Grande do Sul. Atravessava a rua, era o Rio Grande do Sul, o rio. Fui lá para buscar minha filha, né? Lá eu casei, fiz faculdade de História, descasei, guia de turismo. E sempre vinha para cá, nas férias, na casa dos meus parentes. E quando vinha para cá, os meus tios diziam: Rê, você tem que vir embora para Botucatu. Daí eu olhando, e Botucatu tem uma riqueza cultural e histórica muito grande, né? E eu era sou apaixonada por história de tropeirismo, formação de cidades e ferrovia, neta de ferroviários. E há 3 anos atrás, eu resolvi pedir demissão da Secretaria de Cultura, que eu trabalhava. E fiquei antes de vir para Botucatu, fiquei 1 ano estudando só sobre a história de Botucatu, mapeando os locais. E já tinha algumas entrevistas que eu vinha para cá, conversava com os moradores mais antigos e acervo de família, e agilizava a família toda. E vim para Botucatu de ônibus, lembro, com uma mala com as minhas roupas, os livros e a roupa da Ana Florisbella, que na verdade a primeira personagem não ia ser a Ana Florisbella, ia ser a Rosa da Conceição Carreira, a minha bisavó. Olha só. Pedi responsabilidade, né? Responsa, né? Daí cheguei aqui, mas eu preciso de uma outra personagem, porque são vários roteiros. Daí falei com uma prima minha, que era para ser a viúva do capitão. Ela ficou meio encabulada. Daí eu olhei, eu tenho que ser a Ana Florisbella, porque eu acho que eu tô mais estudando há mais tempo, tudo, e vou dar a vida que ela precisa. Entendi. E assim nasceu o Ibitucatu das Antigas. Daí conheci alguns colegas aqui, guias de turismo, né? Que o Ibitucatu das Antigas, várias pessoas passaram e colaboraram para o surgimento e crescimento dele. E das antigas, quem ficou foi o Cebolinha, meu fiel escudeiro, meu braço direito e esquerdo. E o Ibitucatu das Antigas está aí. E um detalhe bacana também é que quando o Ibitucatu das Antigas estava ainda no papel, a ideia era que só a história fosse contada da visão das mulheres. Por isso que as personagens que têm fala e sempre mais destaque são as mulheres. Entendi. Os homens são figurantes, porque naquela época a mulher não tinha lugar de fala. E eu senti a necessidade de mostrar a história de Botucatu na visão das mulheres e com personagens reais.
Por isso que a gente usa o nome das pessoas mesmo que ajudaram a construir a história. Para o pessoal poder entender, Renata, tudo isso que você está falando, o Ibitucatu, nos pontos turísticos da cidade, vocês contam histórias para as pessoas que visitam a cidade, é mais ou menos isso? Isso, a gente conta as histórias de Botucatu naqueles pontos. Vou pegar um exemplo. Claro. A gente tem histórias de uma ferrovia. Tá. Todos os roteiros formam uma colcha de retalhos que vai se juntando uma história com a outra. Então, as histórias, elas não vão se repetir. A gente vai pincelar alguns nomes, mas não vai repetir. No Histórias de uma Ferrovia, quem vai recepcionar os visitantes, as crianças, porque a gente trabalha com educação patrimonial também, e os próprios moradores de Botucatu, vai ser a Dona Rosa da Conceição Carreira. Daí a gente vai ter o maquinista, o Álvaro Corvino, que era meu avô. Às vezes tem a presença da Maria Perisotto Corvino, que era minha avó, que levava marmita para o meu avô. Daí a gente vai ter o Virgínio Lunardi e a Dona Estela, contando a história da formação da Vila dos Lavradores. E a gente tem a presença do agente da estação, que é o Cebolinha, que interpreta também. Tem o vendedor de doce, o Gergelim, e outros personagens que ajudaram a construir a história do bairro, da estação e a história do café, que está tudo relacionado. Não vou contar muito para vocês virem passear com a gente. Vai contar tudo, aí a pessoa já está sabendo. Não pode dar spoiler. E só um momento. No centro histórico, quem vai recepcionar é a viúva do capitão, a Ana Florisbella, que vai contar sobre a fundação. Daí tem o doutor Costa Leite, que é o Cebolinha. Dom Lúcio Antunes de Souza, que também é o Cebolinha. A gente tem o Coronel Amando de Barros, Isabel Arruda, a Cecília da Conceição, filha do Conde de Serra Negra, a Fresca Corvino, a Cristina Corvino, que era minha tataravó, que vendia doce, e outros personagens que ajudaram a construir também a história de Botucatu. E fazendas de café, a gente dá destaque para a família do Conde de Serra Negra e outros fazendeiros que existiam na região, para as pessoas entenderem, por que Botucatu era a terra do café amarelo? Qual a importância desse ciclo para a formação econômica, não só de Botucatu, do estado de São Paulo e do Brasil? Entendi. E daí são vários roteiros. E tem um agora que é o do cemitério. Gente, é muito legal. É muito legal tudo isso que você está falando, porque são histórias que foram vivenciadas aqui em Botucatu e que, para muita gente que não conhece, né, para o pessoal mais antigo, olha, eu ouvi falar, eu participei disso, né? Chega a ser uma situação emocionante para as pessoas, né? De repente você vai citar um parente, né? Um avô, um bisavô, uma avó, né? Que vivenciou algumas histórias dessas que você está contando. Agora o Cebolinha faz o quê? Meia dúzia de personagens, Cebolinha? Bom dia. Bom dia. Mais ou menos. A gente colabora com vários aí e tenta ajudar. Eu sou criado até os 15 anos aqui em Botucatu, depois fui embora. Voltei na época de 2000, mais ou menos, para cá. Tá. E essa companhia da Renata me mostrou bastante coisa que até mesmo eu, morador aqui da cidade, não conhecia. E achei muito interessante. A história eu sou preparador físico, então história não era muito a minha praia. E fiquei muito interessado pelo que ocorre, porque a maioria do pessoal mesmo de Botucatu não sabe. Então, nos nossos roteiros, de vez em quando é muito legal, porque aparece alguém e fala, nossa, meu bisavô falava isso para mim. É muito interessante. E tem a história do cinema também daqui de Botucatu, que é muito rica e muito importante. E assim, é muita coisa legal que a gente vai vivenciando, e a partir do momento que a gente caracteriza, a gente meio que se transforma mesmo. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Muito bacana, muito bacana. Ellen? Bom, dos roteiros que vocês já têm, que já produziram e continuam executando, quais são os pontos da cidade que vocês contam um pouco da história? Tem a estação ferroviária, onde mais? A gente tem o Centro Histórico, que é o Largo da Catedral, a gente trabalha ali Largo da Catedral, La Salle,
Consulado Português, Misericórdia, Pinacoteca, que era o Campo Santo, termina no cemitério, que tem muita história legal que circulava ali. Fazendas de café, a gente está trabalhando ele um pouco na estação e tem alguns trechos que a gente trabalha na Fazenda Lajeado, né? Não consegue explorar tanto porque a gente não tem o Museu do Café, mas tem um pouco ali. Sim. E tem outras propriedades também que são produtoras de café que estão nos chamando para a gente implantar. Então a gente vai antes, faz o levantamento, tenta também... Eu me preparo e vou estudar o local para ver os personagens, né, as pessoas que habitavam ali, como era a história e relacionar com aquele contexto para tentar também a gente se transformar naqueles personagens e colocar os personagens principais aqui. O Cebolinha tem que se virar nos 30. O trabalho de pesquisa, né, baseado no que você está falando, é muito intenso, né? Sim. Aonde você busca com famílias antigas, você teve na sua própria casa muitas informações, como eu tive também, né? Eu sou bisneto do capitão José Paes de Almeida, né? Então tenho histórias que meu pai contava, né? E que eu vivenciei, né? Das artimanhas do capitão por aqui, principalmente na questão política e tudo mais. Eu morava no centro da cidade, na Cardoso de Almeida, e falava, aqui um dia foi um cemitério. Você ia contar agora que você está pesquisando sobre o cemitério também. Sim. Só para falar um pouco das fontes históricas, antes do roteiro ser lançado, eu fico um bom tempo estudando nos finais de semana, que de segunda a sexta eu sou professora. Então, nos finais de semana e algumas folgas, vou pro centro cultural, para museu, para arquivo, não só em Botucatu, tá? Mas também arquivo de São Paulo, de Santos, alguns arquivos em Sorocaba, porque tinha muita coisa, principalmente relacionada à Fazenda Tranca de Ferro, tropeirismo, nas cidadezinhas ao redor de Botucatu. Então, baseado em documentos oficiais, em acervos pessoais, a gente tem contato com diários de bisavós e avós. Então, eu tenho que entrar com tudo naquele universo, sabe? Esquecer um pouco os personagens que eu interpreto e mergulhar naquela cidade, naquele Ibitucatu de antigamente mesmo. E com os relatos, né, dos parentes, assim. Ai, a minha avó contava isso. Daí a gente brinca. Quando aparece alguém do lado ali, eu tô conversando, vai anotando o nome, a gente pega o contato e vai conversando. Que é um dado, de repente, bastante importante, né? Muito! E eles abrem os baús, os álbuns de fotografia, assim, e é emocionante. E muitas vezes a gente tem que segurar firme o choro, né? Que as pessoas começam a relatar, e eu sou a mais chorona, a mais sentimental. Eu entro mesmo, Cebolinha brinca, que quando eu tô no roteiro e eu vou com o dedinho, não é mais a Renata. É a personagem. Com certeza. Né? E a gente também foi bem emocionante quando a gente entrou na catedral com um grupo, que a gente estava guiando aquele de São Paulo, e na imagem de Santana. Eles eram muito religiosos, naquela que pertenceu mesmo a Ana Florisbella. Eu tive que segurar várias vezes o choro para conseguir falar, porque daí você viaja, você vai no tempo mesmo, e tem horas que você acha que você tá vivendo naquela época e começa a passar as cenas, tudo, sabe? E as pessoas, a gente vai olhando, vai prendendo a atenção. Aí é emocionante. Renata, a gente podia perguntar assim, como é que as pessoas, né, normalmente pessoas que conhecem ou que viveram em Botucatu estão retornando, como é que eles vão saber aonde o Ibitucatu vai estar se apresentando? Como é que eu faço? Eu estou em Botucatu. Quando eles se apresentam? Semanalmente, quinzenalmente? Como é que funciona isso? E como é que as pessoas têm acesso a essas apresentações de vocês? A gente faz as postagens no Instagram, que é a rede social que está tendo mais... Resultado, desculpa. E ali a gente faz nos finais de semana. Ibitucatu, esse é o nome mesmo? Ibitucatu das antigas. Tá. Eu usei o Ibitucatu com Y porque aparecia nos documentos. Tem das antigas mesmo. Das antigas mesmo. Daí ali a gente coloca a programação. Ela tá no verão, a gente deu um pouquinho uma folga
porque com aquela roupa toda, ficar circulando. 35 graus, né? E eu de viúva, eu só que fica mais no sol, eles ficam mais na sombra no centro histórico, mas é quente. Então, no verão a gente dá um tempo, que eu aproveito para leituras e releituras, né? Os livros novos que a gente vai adquirindo também, e para preparar os roteiros novos. E ali o pessoal fica sabendo, daí eles também entram em contato com a Secretaria de Turismo e nos telefones. De vez em quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp: oi, eu gostaria de fazer o passeio, como funciona? Porque daí é do boca a boca. Entendi. As pessoas vão passando e a gente vai respondendo. Daí, assim, o grupo mínimo dos passeios são 7 pessoas. Tá. Daí tem um valor, dependendo do grupo, igual quando vem excursão, a gente tem um preço diferenciado. Para grupos de escola pública também a gente tem. Muitas vezes a gente atende voluntariamente, se for uma escola carente, para que todos tenham acesso à cultura e todos conheçam a história de Botucatu também. Entendi. São alguns passeios que a gente... algumas formas que a gente faz os passeios. E quando vem pessoas individualmente, daí a gente espera fechar um grupo para acionar todos os personagens. Às vezes a gente não consegue, porque cada um, às vezes, aparece de última hora para não deixar sem atender, daí vai ser só a viúva contando a história. Mas quando é antecipadamente tudo, daí todos os personagens entram em ação. Ellen? Você comentou que tá para sair, tá em estudo, tá em produção esse roteiro do cemitério. É o Portal das Cruzes mesmo? Sim, é o Portal das Cruzes. Você não dá um spoiler, mas dá uma pincelada sobre mais ou menos alguma história que vai ser contada ali. De repente alguém que está nos ouvindo tem mais alguma história, pode até entrar em contato com vocês e complementar. Ele parece uma coisa de louco, mas de domingo de preferência, assim, quando a gente não tem nada que fazer, a gente vai pro cemitério. Mas é o lugar que tem mais fica histórias, andando, né? E lá a gente vivencia muita coisa bacana. E a gente sabe, e a gente fica, e em cima disso a gente acaba trabalhando os personagens. Quer dizer, você andando por lá, vendo, né, os nomes nos túmulos, né? Olha, essa família, não foi disso que nós falamos? Quer dizer, ali mesmo, de repente, vocês têm até a inspiração para essa contagem de história. Tudo ali tem uma ligação, por incrível que pareça. E é engraçado que a gente tem um livro, né, que é a Marcha dos Mortos. É tudo com base em dados históricos, até o seu Olavo também, do Centro Cultural, é uma das nossas... Olavo Pinheiro Godoy. Pinheiro Godoy é uma das nossas fontes de inspiração, né? Ele brinca. Qual a história teremos essa semana? Ele dá muita força desde o começo. Ele e a Joana também, que trabalham lá. Agora me diga uma coisa, quanto tempo demora uma apresentação de vocês? Mais ou menos? Depende muito, porque assim, nunca menos que 1 hora. Se for no centro histórico, é um passeio por ali, a gente vivencia tanta coisa, eles param para fazer perguntas e a gente responde assim, mais fidedigno possível da época da gente, mas normalmente 1 hora, 1h30. E tem uma história que vocês descobriram, não só contado por avós, por parentes, né? Mas que marca, você falou que é emotiva, né? Mas que marca quando vocês vão contar aquela história de falar, gente, isso aconteceu um tempo aqui em Botucatu. Tem aquela que emociona mais do que os normais, os personagens que o Cebolinha faz, olha, quando eu vou incorporar esse personagem, eu estou falando de uma história que emocionou a cidade. No meu caso é uma particularidade, Dr. Costa Leite. Ele tinha problema numa das pernas, ele manca. E é muito engraçado que eu pego a bengala na mão, a mesma perna manca. Eu chego a ficar com dor no quadril. Mas que coisa impressionante. Muito interessante. Então a gente vivencia. E tem as perguntas rotineiras. Mas vocês não sorriem? Naquela época não se tirava foto sorrindo. É verdade. E aí a gente explica o porquê. Entendeu? Muitas vezes era assim, era muito caro uma foto, então a expressão séria era sagrada, não ter erro na foto. E muitos tinham problemas dentários, então não queriam realmente aparecer. E eles ficam assim, deslumbrados, porque eles não faziam nem ideia disso. Porque você pegar fotos antigas, né? Quem aqui não tem, pelo menos guardado ali, algumas fotos antigas, raramente tinha alguém sorrindo. É verdade. As mulheres não eram bem vistas, né? Sorrindo, imagina, uma viúva
toda sorridente. Existia um preconceito muito grande com não tudo era, isso, né? O machismo imperava, o machismo, né? não era assim, a gente não tinha tanta liberdade. Por isso a escolha das mulheres agora contarem. Quando que a viúva do capitão, naquele tempo, Ana Flores Bela, ia poder circular pela cidade contando a história, recebendo as pessoas? Nunca. As mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos, da família. Viam muita coisa, ajudavam nos bastidores a resolver muitas coisas. Mas elas não podiam tomar a frente dos maridos. E uma das personagens que chama muito atenção é a questão da Condessa de Serra Negra, né? Era uma mulher na época e o conde ficava 6 meses em Paris, vendendo café botucatuense e fazendo os acordos. E ela assinava os documentos aqui. Ela ficava na administração. Ela ficava em Vitoriana. Imagina, a cidade não era dessa forma. Era só fazenda, não tinha tantos... Os vizinhos eram distantes e ela ficava sozinha ali, resolvendo a situação. E nas documentações, tudo, e nos livros, a gente via que muitas vezes ela ficava sozinha e começava a tocar o piano, tem os relatos, e sabe? Quando ela ficava triste, sozinha, daí ia pro bar, depois pro bar da Chada, que era próximo, que o bar do pai da Chada, muita coisa aconteceu, muita reunião política e acordos aconteceram ali. Então são coisas importantes. E quando eu interpreto ela, me vem uma coisa assim, e a viúva também, uma coisa muito forte, assim, o empoderamento da mulher naquela época, sabe? E elas impunham respeito mesmo. E a postura era outra, assim, sabe? E isso chama muito atenção, porque assim, ó, elas batalharam para estar ali. Mesmo sendo de famílias influentes, elas tinham que estar firme e forte ali, sabe? Para representar a família, ser o exemplo para as filhas. Isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Como é que é a reação de parentes dessas pessoas, desses personagens que fizeram a história de Botucatu? Um bisneto, um parente que fala, nossa, foi meu avô, foi meu bisavô. Eles também entram em contato com vocês? Já aconteceu de aparecer um parente e falar, estão falando do meu bisavô aí, da minha bisavó. Isso é comum? Sim, o seu Paulinho, antes de falecer, o ano passado, ele entrou em contato comigo. Paulinho é o Xaxa? É. Isso. Minha tetravó, ele me mandava mensagem toda semana. Minha tetravó, consegui este documento. Ele autorizou a mexer com o acervo da família, a utilizar. E ele assim, eu não tenho nenhum retrato da minha tetravó. Eu não sei como a Ana Flores Bela é. Todo mundo, eles falam, a gente não sabe. Você ficou como ali... A figura parecida, porque quando eu fui para interpretar ela, eu estudei mais ou menos ali como eram as vestimentas e as mulheres da época, como elas se comportavam, né? Até o curso de história me ajudou muito nessa questão. E a postura, ele disse, nossa, tá muito legal você conversando. Até teve um aniversário de Botucatu que a gente entrou na Câmara dos Vereadores, uma homenagem. Sim. E ela entrou entregando a catedral. A maquete da catedral, assim, e a postura, sabe? Eu lembro que eu tremia muito. Daí quando eu vi o seu Olavo e o seu Moacir, eu disse, pronto. Ai, agora eu tenho que fazer a lição de casa direitinho. Que responsa. Tremia, assim, sabe? E ele falava muito emocionado. E até a viúva dele disse, nossa, ele ficou muito feliz. E a gente também teve, para as crianças que a gente trabalhou, a história da princesa africana, que era escrava da fazenda do Major Mateus, e eu fiz alguns ajustes na história para contar para as crianças, né, para elas conhecerem também. E foi bacana porque eu criei quem conta a história é a Ana Flores Bela. Ela fala que ela não era a favor da escravidão, ela traz vários assuntos atuais, tudo, mas conta aquela realidade, como era, como foi, com base no livro, a Uicaiá Vovô. E as crianças assim, nossa, que legal. E caiu em uma prova da prefeitura ali. E eles assim, a gente escutou essa história. E ajudou bastante, sabe? E é bem bacana. Renata, são 7h28. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né?
Renata, Cebolinha, né? Que o pessoal acompanhe nas páginas, nas redes sociais, no Instagram, Ibitucatu das Antigas, né? Para ter acesso a datas de apresentação e tudo mais, locais e todos os detalhes. Vocês vão ser convidados outras vezes para voltar aqui, né? Porque a gente percebeu que o papo vai embora, né? De contar histórias, de repente uma vez por mês, contar uma história de um determinado personagem. A gente tem que trazer os personagens aqui agora, né, Márcio? Não tenha dúvida. Vocês vão ser convidados a voltar aqui. Muito obrigado, viu? A gente que agradece e pode ter certeza que na próxima a gente vem caracterizado e traz todo o grupo para participar. Que legal, que legal. Um bom dia a vocês, uma ótima sexta-feira. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. A gente que agradece o convite.